Olá, um grande abraço a você que nos acompanha aqui no Sistema Sagres de Comunicação, TV Sagres, no AM da Sagres 730, nas nossas plataformas de áudio, Spotify, Diesel, né, no YouTube, né? A gente está convidando você para entrar dentro do nosso carro e acelerar, porque a pauta dos debates esportivos no dia de hoje é velocidade. Eu estou aqui com o meu companheiro de equipe, Arthur Barcelos. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, Charlie Pereira? Você é primeiro piloto, eu sou o segundo. Tá bom. Vamos conduzindo em equipe nessa corrida. E claro que Goiânia é um dos grandes lares do automobilismo brasileiro e a gente vai destacar muito sobre isso, inclusive com uma equipe goiana que está chegando agora na Stock Car. Novidade na temporada 2024 da Stock Car, né? Você citou Goiânia e Goiânia, sem dúvida nenhuma, né, tem uma história muito forte no automobilismo. Eu saía de casa ali no Parque das Laranjeiras, daqui a pouquinho nosso convidado talvez vai poder dizer um pouquinho das suas experiências, vai dizer sobre as suas experiências, mas eu saía do Parque das Laranjeiras a pé, né? Você entra ali por dentro, hoje é cheio de condomínio, mas antes era uma fazenda, a gente saía lá no autódromo para ver quilômetro de arrancada sexta à noite, sábado à noite, né? A velocidade mexe com o goiano, aqui já tivemos as principais categorias do automobilismo aqui na América do Sul. Já tivemos Mundial de Velocidade, né, no motociclismo, com o Wade Mamola, o Wade Garden, o Annie Wayne, né, e grandes nomes da moto velocidade. E o autódromo ainda não tivemos uma corrida de Fórmula 1. Quem sabe um dia, é muito difícil imaginar isso, afinal de contas São Paulo, né, o grande centro do país, e é muito forte, né, mas nós já tivemos fora de São Paulo a Fórmula 1 sendo disputada também no Rio de Janeiro. Falando de velocidade, está aqui o goiano, que respira velocidade, afinal de contas é o nosso representante na Stock Car nos últimos anos, em 2024, como equipe própria, né? Primeiro e segundo piloto nesse momento, quem sabe daqui a pouquinho ele vai ter um parceiro de equipe. Estou falando do Rafael Teixeira. Tudo bem com você, Rafael? Bem, Charles, tudo bem, Arthur? Um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouco sobre o automobilismo goiano, contar um pouco da minha história e passar aí para essa galera amante do automobilismo um pouco sobre o automobilismo goiano. Como começou sua paixão pelo automobilismo? Eu costumo dizer que eu não escolhi o automobilismo me escolheu. E como é que foi essa escolha? Meu pai era piloto, ainda é ligado ao automobilismo até hoje. Então, a minha primeira memória já é dentro daquele autódromo de Goiânia, Qual inclusive. É o Valmir Teixeira. E aí eu fui... Não teve um dia de lá pra cá que eu não quis ser piloto. Eu devia ter uns 5, 6 anos, quando eu me entendi o que era uma corrida de carro. Já cheirava gasolina? Já devia estar todo sujo de graxa ali. E sempre foi muito curioso. Eu tenho lembranças ainda daquela época ali, da década. Eu tenho 37 anos, então vivi no automobilismo ali a partir de 91, 92. Então tenho bem fresco na minha cabeça as memórias e a história do automobilismo goiano. E hoje representar, fazer parte dela é algo que me deixa muito satisfeito e orgulhoso. E como é que começou a trajetória? Você destacou dessa ligação familiar com o automobilismo, né? Claro, seu pai certamente incentivou bastante a seguir a carreira, mas como é que ela começou mesmo assim? Falou assim, a partir de hoje eu estudo, mas eu também sou piloto. Foi um pouco árduo o começo, porque meu pai teve uma decisão muito sábia no momento. Ele me colocou para treinar de kart na época, e naquela época, em 93, 94, quem correria de kart tinha por obrigação na sua cabeça se tornar um piloto de Fórmula 1. E a história mostrou que era o contrário. Pilotos foram para a Indy, pilotos foram para a própria Stock Car. E aí naquele momento ele falou, não tenho condição de você ser um piloto de Fórmula 1 e eu não vou frustrar a sua carreira. Vai estudar, vai fazer outra coisa. Quando você tiver idade suficiente para você escolher o que você quer, você segue o seu caminho. E foi o que aconteceu. Eu sou muito... eu digo assim, hoje eu estaria um pouco mais estressado se eu tivesse feito aqueles longos 8, 12 anos de kart, né? Certo. Mas por hora também tinha atalhado um caminho. Mas eu sou muito realizado no que eu fiz hoje e satisfeito por aquele momento, por aquela conversa sábia, madura que tivemos, quando eu era uma criança de 6, 7 anos, e nós tivemos um diálogo que eu acho que hoje a gente não consegue ter como foi naquela época. Tivemos no início do mês de março a primeira etapa da Stock Car Brasil, temporada 2024. A gente está tendo algumas imagens aí,
né, do Rafael Teixeira, né, no carro, no Autódromo de Goiânia. Né, nós tivemos... a corrida ela começa já logo no início da semana, com os treinos livres, treinos classificatórios. No sábado tem a corrida sprint, no domingo tem, né, a corrida principal, né, e o Rafael esteve envolvido aí durante todo esse período de muita velocidade no Autódromo de Goiânia. Antes do Arthur fazer a primeira pergunta dele, Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho desse movimento. O automobilismo goiano agora tem uma equipe dentro da Stock Car. É a terceira equipe, nós já tivemos no passado outras equipes, é a terceira iniciativa nesse segmento. Como é que é? Né? Fala um pouquinho sobre a ASR. Isso é um projeto que a gente sentia necessidade que houvesse em Goiânia. Goiânia, o estado de Goiás, quando teve o recesso do autódromo, e foi logo em sequência a morte do Laércio Justino, que então deu um gap muito grande ali no automobilismo goiano. Então já tem 10 anos que nós temos o autódromo de volta, e mesmo assim a cultura ainda não conseguiu ser a mesma de antes. E eu senti uma necessidade muito grande de ter um time que trabalhasse por mim. Não que os outros times não trabalhassem por mim, mas eles tinham uma prioridade. O paulista sempre vai puxar o lado do paulista. O gaúcho, então, meu Deus, eles são barristas pra caramba. Então a gente precisava trazer algo que fosse goiano, que fosse nosso, que vivesse aquele projeto como a gente idealiza. E foi por isso que surgiu a Aparecida Speed Race. Tinha uma ajuda de incentivadores, investidores locais começamos aí bem, com o pé direito, e a tendência é que só cresça esse projeto. A primeira corrida teve um probleminha ali, mas depois conseguiu uma recuperação e já conseguiu a pontuação, né? Foram 7 pontos já na primeira etapa. É uma projeção boa já, pensando ao longo da temporada? Em vista do que aconteceu pra gente, tudo, foi super bacana. Comemorei mais do que vitórias, inclusive, porque a gente não treinou, nós fomos direto para classificação. Tinha uma pane no carro que a gente não estava conseguindo identificar. Foi direto para classificação, então a classificação foi o shakedown e a corrida foi um treino para nós. Você conquista 7 pontos e aí conquista 7 pontos, né? Conquistamos ali 7 pontos. E tínhamos uma expectativa muito grande para o domingo, mas infelizmente o problema de sexta voltou no domingo. Mas são coisas da vida, coisas que de Deus mesmo, o destino é esse. E só agradecer por ter dado start nesse projeto. Filipinho, coloca pra gente as imagens aí da Stock Car principal no dia da corrida, né? Onde você acabou tendo esse problema logo de início. Você falou assim, poxa, alegria, nós tivemos dificuldade, mas fomos para classificação, pontuamos, mas aí vem a corrida. Qual o tamanho da frustração para o piloto que, poxa, vocês esperam semanas por um final de semana de corrida, mas aí você tem aquele problema e, poxa, vê todo mundo largando, todo mundo seguindo a sua programação e você vai para o box mais cedo, fecha o box mais cedo. O automobilismo e o esporte em si, ele é o céu e o inferno muito rápido, né? Você vai do céu ao inferno muito rápido. E é isso que você falou, é bastante frustrante, só que a gente com uma certa experiência já começa a entender que é algum tipo de experiência, algum tipo de livramento, aquilo ali aconteceu porque tinha que acontecer. Então, fiquei tranquilo, fui pro box, ainda tentamos trabalhar para recuperar o carro, para voltar, para testar, exatamente para não perder tempo do treino da outra corrida, mas foi impossível voltar, a falha generalizou ali, então vamos focar na próxima. E quem ganhou a corrida de Goiânia? No domingo, quem ganhou foi o Felipe Batista. Essas são as imagens da sprint ainda, né? Que é quando o Rafael conseguiu a pontuação, né? Que é aquela primeira corrida que tem no sábado, né? Exato, na corrida de sábado. Gostei muito desse novo formato da Stock Car. Antigamente eram 2 corridas nos domingos. E agora é uma no sábado, uma domingo. Isso, pensa, se a gente tivesse tido um problema domingo, a gente tinha forfetado as 2 etapas. Sim. Então isso foi bom pra gente também. Uma curiosidade que tem aqui, tem o treino classificatório antes, né? Na manhã. E aí definiu o Felipe Batista na pole. Só que antes disso teve o invertido ali, né? O Rafael Suzuki, né? Que foi o 12º no treino. E ele largou na pole, na sprint, e acabou levando pra por casa mim, a única ressalva vitória, que eu tinha era que eles tinham que manter o resultado de sábado para domingo. Tinha que ter a classificação com o grid invertido, realmente, valendo uma pontuação na tomada.
e a corrida de sábado valesse o grid para domingo, invertendo os 12 da mesma forma. A única ponderação que eu tenho é essa, porque eu acho que seria mais atrativo. Porque se você tiver um problema na classificação sábado, você larga lá atrás sábado, você vai largar lá atrás domingo também. Então, você penaliza muito o final de semana. É um duplo prejuízo, né? É um duplo prejuízo. Essa temporada, Charlie, ela é muito especial, tanto para a Stock, que são 45 anos, desde a primeira, lá em 79, e também de 50 anos do Autódromo de Goiânia, né? Então, realmente é uma temporada bem especial. Vai ter mais etapas aqui em Goiânia, inclusive, da Stock, né? Tem mais uma, marquei aqui até. Porque Goiânia, desde que voltou realmente o autódromo, voltou a realmente ser uma grande pista, né? No calendário da Stock Car. Dia 28 de julho. E é exatamente no aniversário de 50 anos do Autódromo de Goiânia. E vai ser uma festa muito bacana. É uma data comemorativa que a gente sempre usa para fazer alguns eventos e tal. Eu já usei, em 2017, em uma corrida, eu usei o aniversário de 45 anos, eu acho, se não me engano. Ano passado, usei na corrida de Goiânia também, do festival que a gente teve aqui, usei o número 49, que era em homenagem. E esse ano... Tem surpresa. Se tudo der certo, nós vamos de número 50. Tomara. São 12 etapas que nós temos na temporada 2024 da Stock Car. Goiânia foi a primeira, né? A última vai ser lá em dezembro, no circuito de Interlagos, né? Dia 28 de julho, tem a segunda etapa em Goiânia, né? E nós teremos também uma etapa na Argentina, né? A Argentina, normalmente, ela sempre coloca à disposição um circuito para esse calendário, que acaba sendo também um calendário internacional, né? Tem Argentina e Uruguai previsto. Estou bastante ansioso para essa etapa do Uruguai. Ano passado a gente correu na Argentina. Nessa ocasião, não fui pela Stock Car, mas fui pela TC 2000. E os argentinos fazem uma festa muito... O pessoal gosta lá também? Muito mais do que aqui. É? A festa que eles fazem lá é emocionante. Eu imagino, Charlie, porque a gente tem tanto saudosismo pelos pilotos que foram campeões de Fórmula 1, por exemplo, no passado. Agora, pro argentino, ainda mais... Porque tem um Fangio lá nos anos 50, né? Então, e mesmo assim, eles têm uma paixão muito grande. Teve na década de 70, parte da década de 80, o Reutemann, né? Ele chegou a pilotar em alto nível, não conquistou título, né? Mas também foi um piloto de grande nome, né? E existe essa rivalidade, vocês pilotos brasileiros com os representantes aqui da América do Sul? Ah, sim, com certeza. E a vantagem do automobilismo argentino é porque eles são apaixonados por automobilismo. O brasileiro é apaixonado por carro, mas não por automobilismo. Isso ainda é uma cultura que é um pouco... A gente sempre disse que a Argentina está uns 10 anos à nossa frente em relação a isso. Patrocínios, tudo. Hoje a gente tem uma estrutura muito melhor, tanto é que eles ficaram impressionados com a nossa estrutura da Stock Car lá. Eu corri por uma equipe argentina lá, então eu pude conhecer a estrutura deles e ver eles admirando a nossa estrutura, né? Então, só que eu queria de verdade que a festa aqui no Brasil fosse como é lá, porque é bonito de ver. Desses autódromos que a Stock Car tem no seu calendário, né? Acho que a gente tem uma paixão particular por Goiânia, e não é uma paixão nossa, não é? A gente não está falando bairrista. Muitos pilotos destacam, né, o traçado de Goiânia, elogiam, né, a estrutura do nosso autódromo. Tanto os novatos como os veteranos, gente Sempre que correu tem, Fórmula 1. O Barrichello direto elogia bastante o traçado do autódromo. E você? Vou tirar Goiânia. Pegando os outros circuitos, qual que te mais encanta? É difícil falar, né? Goiânia, para mim, é o preferido. Mas eu gosto muito de Santa Cruz do Sul. Gosto muito de Tarumã. São as duas pistas do Rio Grande do Sul. Gosto muito de Interlagos. E Interlagos é emblemático, né? Sim. Fórmula 1 e tal. E gostava muito de Curitiba, né? Que infelizmente foi depenada a pista. Tarumã e Curitiba são tecnicamente um pouco parecidos com o de Goiânia, né? O traçado, ou não? Não, Curitiba sim. Tarumã Curitiba. é uma pista mais de alta, é mais rápida. É uma pista onde eu tenho bons resultados. Santa Cruz também, sou apaixonado por lá. E Londrina também gosto. Na real, assim, tem uma que eu não gosto, que é Velopark. Essa eu odeio, o resto eu gosto todas. Por que não gosta de Velopark? Parece um cartódromo, uma pista muito chata, eu não gosto. É apertada demais É para estoque. apertada. Ele falou agora há pouco, a gente falou sobre Fórmula 1 aqui fora do ar, e ele falou quem é o principal piloto, na opinião dele, entre os que estão no grid aí, né? Começou a temporada 2024, daqui a pouco ele vai falar, né? Atenção, Jéssica Dias, nossa produtora, né, que é apaixonada também por Fórmula 1, apaixonada na Mercedes, apaixonada no Hamilton. Não é o Hamilton, viu? Rafael Teixeira citou outro nome aqui, daqui a pouquinho
né, você vai ficar sabendo, você que está nos acompanhando aqui no podcast Debates Esportivos. Eu queria saber um pouquinho sobre a Aparecida Speed Race, né? Hoje é uma equipe com quantas pessoas? Hoje nós temos 14 funcionários ligados direto, e temos outros 35 a 40 indiretos, né? Porque prestadores de serviço, então a gente movimenta bem a economia ali local, os serviços locais. Foi um aprendizado muito grande até conseguir ter todos os fornecedores, toda a estrutura ali. E é um projeto que tem muito a crescer. Existem aí especulações para termos um segundo carro, para participarmos de outras categorias, mas isso ainda é um negócio embrionário que a gente está indo passo a passo para não... Tudo isso precisa de dinheiro, de investimento. De investimento, precisa estar sólido, não só investimento, mas também material humano. Hoje esse tocar é muito difícil se ter material humano. O automobilismo já é muito difícil, porque é um trabalho exigente, que exige técnica, exige especialização e existe tempo, né? Você fica muito tempo fora de casa, então às vezes as pessoas hoje conseguem outros empregos com uma renda maior, ou até igual, trabalhando menos. Então isso é uma dificuldade que a gente tem encontrado aí no caminho, mas que nós vamos quebrando aos poucos. Qual o custo, por curiosidade, de uma temporada da Stock Car? Chega no teto de 10 milhões o ano, né? Então, depende do que vai ser feito. Se é um, se é dois carros, como que vai ser. E existe uma padronização, né, dos carros. E como que é feito essa questão de equipe para equipe? Cada um tem um recurso diferente, mas tem que seguir o mesmo... Mas é igual um engenheiro. Posso ter um engenheiro de 30 mil e o Rubinho pode ter um de 100 mil. Uhum. Ou então eu posso ter um de 5 mil e ele um de 200 mil. Então, essa que é a diferença principal. Os outros custos são fixos. Custo da etapa, pneu, combustível, inscrição, é o mesmo para taxa do motor e tal, o investimento no carro. E aí as outras coisas, questão de desenvolvimento. Desenvolvimento, né? É investimento, investimento é gasto. É a terceira equipe goiana no grid da Stock Car desde que a Stock Car existe, né? Lá em 1979, logo ali no início, nós tivemos a equipe do Alencar Júnior, que tinha o Alencar Júnior como principal piloto. Ela ficou até 87, o Alencar Júnior foi campeão em 1982, né? Eu li um pouquinho da história, foi uma fração de segundos na frente do Paulo Gomes. Né? Então é uma história fantástica aí do Alencar Júnior. Ele foi lá no grid, falou comigo. Deu moral. Deu aquele abraço. Eu sou muito amigo do filho dele também, inclusive estava falando com ele aqui agora, antes de entrar no ar. Eu acho muito bacana isso. Igual ele foi lá falar comigo, tirou uma foto. Isso é. Nós tivemos uma segunda equipe que esteve no grid entre 97 e 2001, que era Justino Motorsport. O Ananias também, Justino, teve com você recentemente, fez uma visita ao projeto aí da Aparecida Speed Racing, né? Fui pedir a benção dele, né? Passar o bastão agora. Posso? Posso fazer esse projeto? Falei, pode, tá abençoado. E sobre o Alencar Júnior, recentemente, a gente agradece, né, a Stock Car por ter liberado essas imagens e essa matéria, né, em que o Rafael Teixeira teve o contato com o Alencar Júnior, né, há 2 anos atrás, quando o Rafael estava ingressando na Stock Car. Vamos conferir aí esse material especial, né, da equipe de comunicação da Stock Car. 2 pilotos goianos unem forças aqui no autódromo da capital de Goiás. Campeão de 82, Alencar Júnior é a maior referência e inspiração para Rafael Teixeira, que retorna ao grid da maior categoria do automobilismo brasileiro. Algumas gerações dividem esses 2 pilotos, mas os 2 são conterrâneos, são pilotos goianienses. Estou aqui com o Alencar Júnior, que recebeu uma homenagem aqui, né, Alencar? E vai dar umas dicas para o Rafael. O Rafael, nem sei se precisa de dica, né? Hoje ele está muito rápido, está correndo em várias categorias. O talento dele não tem como. O máximo que eu posso fazer, anda mais rápido, acelera mais. Fora disso, mais nada. Alencar, com muita honra que a Vicar passa essa placa para você. Te dá parabéns por toda a sua história da Stock Car. É inspirador para mim, e eu tô aqui em nome dele, do Justino, de todos os outros goianos que passaram pela categoria e buscando incentivar novas pessoas, né? Porque nisso a gente fomenta o automobilismo local, fomenta todo o ecossistema
do automobilismo brasileiro e goiano, né? A gente gostaria de saber, Alencar, como é que era a Stock Car na época dos Opalões? Você que esteve na primeira corrida da Stock Car. Hoje é até um pouco mais difícil, porque os carros têm o mesmo motor. Naquela época não tinha. Os carros mudaram muito. A competitividade e a categoria dos pilotos não mudou em nada, né? Desde da primeira corrida só tinha fera e continuou fera durante 40 anos. Então a mesma dificuldade que nós tivemos lá atrás, eu acho que eles têm hoje. Inclusive, você foi o primeiro vencedor aqui em Goiânia na Stock Car. Sim, eu fui o primeiro, né? Eu fui o primeiro, assim, quando eu saí de Goiânia, a primeira pole que eu fiz fui eu, a segunda foi, com todo autódromo que eu fui, eu consegui ser pole ou volta mais rápida ou ganhei corrida. Toda essa história do Alencar fez com que ele se tornasse referência para o Rafael. Rafael, conta um pouquinho dessa relação de observar um campeão conterrâneo seu e seguir os passos dele. Me inspiro bastante nele, claro. É uma história vencedora. Quem pudesse repetir números tão expressivos como ele, foi bem marcante. Como é que era a relação de vocês com o público, do público com a categoria? Olha, era tão grande, era tão gigante, tinha 40, 50, 60 mil pessoas para ver a corrida. E quando era de 2 baterias, que meu carro quebrava na primeira bateria, esvaziava o autódromo. Os caras ficavam assim, não, vai ter mais uma bateria, vai ter mais outra corrida, vou vir embora. Rafael, lembrando que você vai fazer a sua estreia de fato aqui em Goiânia, porque ano passado você acabou não correndo. Aproveita então que a gente está com o Alencar aqui, a gente sabe da relação de vocês, mas tem alguma pergunta para ele, alguma ajuda? Eu queria saber qual que é o conselho dele aí para esse final de semana. Já acompanhou aí os primeiros treinos. Alguma dica valiosa para eu, quem sabe, largar entre os 15 ali? Fala aí. Esse autódromo aqui é só observar. Ele é um autódromo de baixa velocidade e de muito arranque, né? Ele tem 1.000 metros de reta, mas ele tem 2.800 de miolo, que você tem que curvar e sair rápido. Então, qualquer carro que você tiver que tem uma saída de curva muito boa, eu acho que aí tem uma vantagem muito grande para qualquer piloto. É isso aí, vamos para cima. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando para vocês dessa grande fera do automobilismo goiano e brasileiro. Muito legal essa matéria aí que a gente conseguiu resgatar junto ao pessoal da Stock Car, né? Alencar é uma lenda, né? Um pioneiro, né? Tem uma importância gigantesca, né, para o automobilismo em Goiás, né? Inspirou muitos pilotos que vieram depois dele, né? Seu pai, inclusive, destacou, né? Seu pai é uma geração após o Alencar, né? E muitos outros pilotos vieram depois e por mais que você não se lembre dele correndo, porque você... Quando eu comecei a entender o cara automobilismo, foi esse momento que ele estava morando fora, então ele correu lá Depois eu soube que ele correu lá de Porsche lá fora, de Corvette, fez várias corridas lá, mas eu não vivia aquilo ali não era a geração que eu acompanhei, mas depois eu fui descobrir os resultados. E a história inspira. E a história é super inspiradora. E poder ter ele como amigo, filho dele, isso é muito Como é que é o nome do filho dele? Sabe. Corre? Né, cara? Sabe, ele foi jogador de futebol, daí tentou ser piloto. A gente começou junto, inclusive, em 2006. Que até cortei aqui na hora do raciocínio, quando eu comecei minha carreira, quando eu fiz 16 anos, eu peguei um carro de rua e troquei por um de corrida, daí nunca mais parei. E aí, nesse momento, o Sávio começou junto comigo. Só que aí ele ficou um ano, falou, não quero isso aqui pra mim não, e foi trabalhar. Acho que ele é muito mais bem trabalhar sucedido. é bom, parece a profissão, parece que você não tá numa profissão. Ele foi super bem sucedido e o Sávio, eu falo pra ele, é um bom vivan. Ele hoje cada ano ele mora num lugar. Ele morou em Floripa ano passado, ano retrasado nos Estados Unidos. Aí esse ano vai morar onde? Eu falei, esse ano eu vou morar em Goiânia. Então vai dar o ar da graça por aqui, né? Só uma curiosidade minha. Por que o 37? Eu achei que fosse da idade do último carro, mas na verdade você sempre usou o 37. Não. Meu pai, quando corria, usava... Você tem 38 anos. 37 ainda. Ainda? Só faço 38 em julho. Meu pai usava o 73. E aí, quando eu comecei a correr, eu usei o 73. E aí teve uma corrida que a gente foi fazer de rally, que a gente foi fazer juntos. Ele corria e eu também. Aí eu peguei e inverti o número e aí casou certinho e nunca mais parei. E meu irmão hoje usa o 73, inclusive. Meu irmão também corre, Gustavo Teixeira. Tá numa ascensão muito grande aí, corre de marcas de pilotos, correu de HB20, venceu uma par de prova aí nesses últimos 3 anos e tá numa crescente muito grande. Os debates esportivos vai para
uma pequena pausa, né? A gente vai parar um pouquinho no box, trocar pneus, né? Abastecer o carro para voltar com mais uma parte da entrevista com Rafael Teixeira, piloto goiano que está no grid da Stock Car Brasil. De volta aqui com a edição dos debates esportivos, onde o foco é a velocidade. Eu e o Arthur Barcelos estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, no Sistema Sagres de Comunicação, o piloto goiano Rafael Teixeira, da Stock Car Brasil. Gosta de Fórmula 1? Gosto. Como não gosta, né? Pergunta boba. Tava até conversando com o Arthur aqui agora, contando do que ele pegou a época, né? E eu assisti ali naquela fase do Rubinho, pós-Senna, né? Ainda peguei umas corridas do Senna ainda. Torci muito, chorei muito quando ele morreu. E aí eu torci pelo Barrichello, depois pelo Massa, e hoje correr contra eles também é algo muito legal, né? De quando você começou a acompanhar a Fórmula 1 até agora, qual o piloto que mais te impressionou? Cara, pra mim o melhor piloto da Fórmula 1 dos últimos anos é o Fernando Alonso. Ele, pra mim, é um dos melhores e é um cara injustiçado pelas escolhas, pelas más escolhas que ele faz. Por quê? Ele tá sempre no lugar errado, na hora errada, né? Você acha que ele... Ele surpreendeu ganhando aquele bicampeonato na Renault. E aí disso ele vai pra McLaren. E aí briga com o Hamilton. O Hamilton consegue ser campeão, né, naquela época. O Hamilton é campeão no ano seguinte e ele fica fora. E aí ele vai pra Ferrari. Daí ele vai pra Ferrari, pega a Ferrari momento da na Ferrari. baixa. Daí ele sai da Ferrari e vai pra Renault de novo. Volta pra Renault. Que tava Depois ficou um tempinho fora. E aí voltou pela Renault de novo, numa baixa. E aí agora, no ano passado, que acertou na Aston Martin. Né? Conseguiu dar mas que de fato não tem chance de ser campeão. Então ele merecia estar ali numa Red Bull ou numa própria McLaren pra gente ver realmente, né? Eu gostaria de ter um ano com ele na Red Bull, o Alonso na Red Bull, Verstappen na McLaren e o Hamilton na Ferrari. Daí a gente iria ver... Fogo no parquinho, né? Daí a gente colocaria fogo no parquinho. Assim, eu acho que nós tivemos aí o Hamilton se desligando agora da Mercedes no último ano, vai para a Ferrari. Tem um espaço vago na Mercedes. E teve conversas já, né? Existem sondagens de que o Verstappen pode ir para a Mercedes. Então... Você gosta do Verstappen? Gosto. Eu acho que ele é um bom piloto, muito técnico, muito concentrado. O Hamilton já partiu para um negócio mais, sei lá, ele quis ser mais popstar. E acho mais que midiático. E não é assim que funciona, né? O automobilismo, a gente sabe que é completamente diferente de tudo que ele tem projetos sociais muito bacanas, mas ele tem hora que ele explora algumas questões que eu não... Só olhar o tipo de estilo dele, né? Chega com umas roupas lá que, pelo amor de Deus. Ele é bem realmente midiático, mas como você citou, né? Ele ajuda muito, né? Pilotos novos, né? Projetos sociais, né? E a Ananda Leonel, no nosso quadro ODS do esporte, está chegando para falar sobre uma dessas iniciativas do Lewis Hamilton, um projeto social bem interessante. Você provavelmente já ouviu falar de Lewis Hamilton, heptacampeão de Fórmula 1, principal categoria do automobilismo mundial. Mas, além de ser um dos maiores pilotos da história, o inglês também é bastante engajado nas causas sociais. Único piloto negro da Fórmula 1, Hamilton criou um projeto muito interessante chamado Missão 44, focado na inclusão de minorias sociais no automobilismo. E o piloto, que inclusive já recebeu o título de cidadão honorário brasileiro, trouxe o projeto aqui para o Brasil. E Hamilton não tem poupado investimentos para ajudar outros jovens a sonhar com um lugar de destaque no automobilismo como ele tem hoje. Em 2025, o inglês finalmente vai realizar o sonho de pilotar na Ferrari, maior equipe da categoria, e na mudança para a Itália, fez questão de dedicar uma parte do seu contrato para o Missão 44. Dos 100 milhões de dólares que vai ganhar por ano na Ferrari, 20% será destinado ao projeto, e a própria construtora italiana também ofereceu criar um fundo de investimentos para essa e outras iniciativas sociais do piloto.
Multicampeão nas pistas, Hamilton também é um grande exemplo fora e usa o seu espaço de destaque para lutar contra as desigualdades. Essa iniciativa, legal essa iniciativa do Hamilton aí. Muitos outros pilotos que estão dentro do grid da Fórmula 1, que estão agora ou que já estiveram, também sempre apoiaram aí muitas instituições, né? São exemplos para jovens, né? Às vezes o jovem não consegue chegar ao esporte de alto rendimento, né, O Rafael? automobilismo é muito Né? caro, né? O automobilismo ainda mais, né? O número de vagas são poucas, é muito caro, né? Te obriga a se dedicar desde o início, mas eu acho que o exemplo, né, dos pilotos de alto rendimento, eu acho que sem dúvida nenhuma serve como inspiração. Não, um projeto muito bacana. O Alonso também tem que é de um kart, tem um kart, um trabalho lá na Espanha. Verstappen também tem. Vejo vários projetos que existem. E essa jogada do Hamilton foi muito bacana também de ir para Ferrari e envolver o próprio projeto dele. E estou ansioso para essa temporada de 2025, mais do que pela 2024. Você falou aí no bloco anterior sobre a questão da importância de fomentar o automobilismo goiano, né? Atrair mais investimentos. E como é que é o trabalho do automobilismo goiano, Rafael, em relação à revelação de novos pilotos? O espaço para novas gerações, como é que isso é trabalhado? Ainda é um pouco precário, eu posso te dizer. O kartismo está crescendo muito em Goiás. A federação tem dado um foco muito grande. Já nas categorias de turismo, ainda está um pouco, como é que eu posso dizer? Está um pouco defasado, pode ser essa palavra. Nós temos um nível de automobilismo goiano fantástico. Temos pilotos aqui, na linguagem do automobilismo, botas, né? Os caras são muito bons mesmo, mas que acabam ficando limitados a algumas categorias, por falta desse up, né? Eu acho que deveria existir uma premiação. Até quando eu corri na Argentina, eu comentei com os caras, vamos fazer uma seletiva lá e tal. Só que você vai tentar levar isso aqui, ainda fica um pouco engessado. Acho que é algo que precisa esse fomento. E é aquela assim, não só achar que é algo para aparecer, entendeu? É algo para fazer o negócio acontecer. Isso é um pouco da cultura, mas é da cultura do goiano, do automobilismo goiano. A gente ainda tem que quebrar essa cultura aí, porque... Hoje, para um jovem de 12, 13 anos, de repente desperta nele aí o automobilismo como uma paixão, né? Para ele entrar dentro desse mundo, ele precisa, inicialmente, você indica o kart. Com de 8 a 14, 15 anos o kart, depois as categorias de turismo. Se você tem a ambição de ser estocar, né? Se você quer ser Fórmula 1, aí tem que ir para a Fórmula, mas eu já acho que aí o automobilismo goiano já nem é capaz de recebê-los, porque ele já precisa, né? ele já precisa fazer kart. Tem que ir para fora, né? Tem que fazer kart em São Paulo, depois lá na Europa, Estados Unidos, já criar uma... E o kart, independente de qualquer coisa, é a base para qualquer piloto. É a melhor base para formar um piloto. Com certeza. Mas criança... é aquilo que eu te falei, eu não tive o kart. Eu não fiz o kart. Então não é a regra, não né? é a regra, exato. Sim. Hoje o autódromo, o automobilismo goiano, eu sei que tem o marca de pilotos, tem as competições de kart. Nós temos mais quais categorias? Então, não temos, né? Só as duas? Nós temos rally, que é também uma categoria que cresce muito. E não temos outras categorias. Marca de piloto, de vez em quando você brinca. Eu gosto. Sabe aquela do jogador de futebol que vem... Gosta da pelada. Gosta da pelada. Mas eu apanho demais ali, você tá doido. Os caras não aliviam pra mim, não. Aí acaba que gasta uma energia num negócio também, que às vezes eu fico ponderando se compensa estar ali. Mas eu gosto demais. É uma categoria que eu curto, tem um apreço muito grande. Meu irmão corre lá, então é muito legal dividir pista com ele. E a gente falando um pouco mais sobre a formação do piloto, falando um pouco mais da preparação física.
Como que você trabalha, assim? Pelo shape aqui, tá dando nítido que eu tô devendo, né? Nesse assunto. Mas existe um trabalho, assim, de academia? Existe. Eu tenho um defeito que é muito grande hoje, que é a ansiedade, né? Ou a ociosidade. E pré-temporada, ela acaba comigo. Eu fico muito ansioso, eu como muito. É igual eu também, viu, Então, Rafael? Também tenho muita dificuldade nós com estamos ansiedade. vivendo uma pré-temporada, né? Então, esse final de ano aí, eu ganhei alguns quilos. E a própria equipe me trouxe alguns quilos e alguns cabelos brancos. Mas ao longo da temporada aí nós vamos recuperar. E com certeza é fundamental o peso para a questão de performance. Apesar que o carro tem um peso mínimo, você consegue se trabalhar, mas é legal. E o preparo físico, né? O preparo físico por questão de concentração. O cansaço físico, você perde uma concentração em algum determinado momento e comete algum erro, você pode perder uma corrida por isso. Esse cuidado não é nem sempre de um trabalho de academia, mas também às vezes mental, de se preparar naquela noite ali anterior, porque isso é o reflexo, né, de você ter ali na hora da corrida. É tudo um reflexo, é tudo uma estrutura que é montada e graças a Deus eu consegui desempenhar bem, inclusive, apesar de estar fora de forma. Eu estou acima do peso, mas a gente conseguiu manter um trabalho bem, porque a concentração, consegui me concentrar bem, ter uma cabeça boa e gastar a energia certa, né? Se eu tivesse me entregue ao cansaço ali, de repente eu poderia ter nem conseguido 7 pontos. Você está na sua terceira etapa, terceira temporada de Stock Car? Já é a quarta, já corri em 2021, 22 as etapas de Goiânia, 23 fiz 70% da temporada e essa é a primeira temporada novamente. E como é que você se enxerga dentro do grid? Em comparação a outros pilotos. Você se sente mais preparado nesse momento, mesmo indo para um desafio de uma equipe que está dando seus primeiros passos? Cara, foi uma pergunta interessante essa sua. Eu me sinto... Na verdade, foi do nosso companheiro Gabriel Amon, que é do Sagres Online. Ele deixou uma pergunta aqui. Queria saber isso aqui do Rafael. Legal. Foi uma pessoa que eu conquistei tudo que eu almejei, todas as categorias que eu passei. Eu tive vitórias, pódios em todas as categorias. Então, exceto ainda na Stock Car, né? Então, eu falei, é um desafio que eu tenho que completar ele. Eu tenho que ser vitorioso ali. E vitorioso não significa vencer corrida, vencer títulos. É poder disputar de igual para igual com eles. E é isso que eu busco. Esse final de semana a gente pôde mostrar isso. Ainda com os problemas que tivemos, pude mostrar isso. E é isso que eu me vejo. Eu me vejo um cara batalhador, guerreiro, que está ali no meio de um monte de fera, que quer buscar seu espaço. E a Stock, ela é uma coração para sua carreira, porque é a principal categoria do automobilismo brasileiro, né? Eu te falo que, de fato, se eu não tivesse na Stock Car, eu ia fazer o quê? Eu já teria, iria continuar aqui disputando marcas e pilotos só a título de hobby, ou como profissional não justifica. Eu nunca fui daquela cultura de, vou ganhar 1, 2, 3, 4 títulos aqui nesse lugar. Não, ganhei o campeonato ali, mostrei que eu sou capaz de subir, vamos subir, vamos. Sabe aquela do Popó com o Bambam lá? Vou lutar logo contra o melhor? É assim que eu vejo a vida. Vamos pro melhor, porque você ficar... A gente tem até expressão que é um pouco forte, mas assim, ficar empurrando bebo ladeira abaixo, pra mim nunca foi meu objetivo. Eu sempre quero elevar meu nível, sair da caixinha, pensar fora dela, subir, sabe? Então acho que é por isso. Novos desafios, né? Novos desafios. E você vai para uma categoria, como você destacou, a principal do nosso automobilismo. Eu anotei aqui alguns campeões da Stock Car, né? Barrichello, Rubens Barrichello, Gabriel Casagrande, que é o atual campeão, inclusive, Ricardo Maurício, Daniel Serra, Felipe Fraga, que é jovem, é mais jovem que você, o Felipe Fraga? Já, bem. Eu sou quase um dos mais velhos lá, né? Felipe Fraga, não, você fala de Barrichello, de Daniel Serra, são pilotos mais experientes. Cacá Bueno também é um piloto mais experiente, com títulos, né? Como é que tá no... Até um pessoal, Charlie, também, que ele pode até explorar um pouco mais, que nem é campeão, mas que tá na Stock há muitos anos e é vencedor pra caramba, tipo Thiago Camilo, Ricardo Zonta. Thiago Camilo, cara, que eu fui campeão em 2022 com ele, né, de sprint race. Fizemos uma dupla fantástica, tive por 2 anos correndo com ele, 21 e 22. Aprendi muito com o cara. Pra você ver, ele pra mim hoje é o Alonso da Stock Car, ele é o que tem mais vitórias. Ele liderou, dos últimos 15 anos, ele liderou acho que 10 campeonatos.
E acabou que não foi campeão. Mas não é que ele não seja competente para isso, é que são uma soma de fatores, né? E eu ainda acredito que ele vai conseguir ser campeão, porque ele é muito competente e é um dos melhores pilotos ali do grid. Aqui em Goiânia ele sempre vai muito bem, inclusive foi muito bem, né, nesse fim de semana. Outra pergunta do nosso companheiro Gabriel Amon é sobre essa possibilidade daqui a pouco Goiás voltar a estar entre os primeiros da Stock Car. Você acredita que é algo que a sua equipe consegue te entregar esse ano, uma próxima temporada, necessita de mais investimento? Daqui a pouco vão chegar outros pilotos que vão poder pegar esse bastão e levar Goiás de novo aos primeiros lugares. Como é que você vê esse cenário? Eu vejo isso, sim. Se você olhar o Felipe Massa, ele está na 3ª ou 4ª temporada, ele penou bastante e agora está desempenhando vários bons resultados. Venceu provas ano passado, acho que ele foi pro pódio, né? Sim, foi segundo. Foi segundo. Então, a gente andou junto ali um tempo ali no fundo, né? E esse é meu objetivo, é ir melhorando gradativamente, andar entre os 20, andar entre os 15, daí começar a andar entre os 10 e, num determinado momento, bater roda ali pela vitória. Isso é algo que eu acredito que a gente é capaz, sim, mas vai vir só com o tempo. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas eu acredito que vai chegar. E sobre o bastão, com certeza, temos nomes já em mente para um futuro, né? Mas eu prefiro, nesse momento, focar 100% no nosso trabalho aí. A gente até pleiteou ter o segundo carro, mas eu acho que não é o momento, não é o time. O momento agora é de fazer um bem feito e, na sequência, pensar ainda. E como é que é o grid? A relação de vocês ali no box, né? Existe uma amizade, um companheirismo? Ou é cada um para si, ó... O que você está fazendo aqui no meu box? Vai pro seu? Não tem grupo de WhatsApp? Como é que é esse mundo da Stock Car entre vocês pilotos? Rapaz, se tem um grupo, eles não me colocaram, não, viu? Ainda não? Você ainda não... Acho que eu ainda não tô, não. Cara, eu vou falar a seriedade, é muito esquisito. Como assim? Não tem essa interação? Não tem. Eu te falo por uma corrida que foi ano passado em Cascavel, que nós fomos embarcar. Cascavel é uma cidade pequena, aeroporto pequeno, né? Eu falei, nossa, agora eu vou ficar amigo de todo mundo. É agora, fazer amizades. Nós embarcamos. Pegar telefone. Nós embarcamos 8 pilotos. Falei, hoje eu entro no grupo, a gente criou um grupo aqui, né? Cara, entrou 8 pilotos, cada um sentou numa cadeira no saguão pra embarcar. No aeroporto. Naquele momento ali eu peguei minha Coca-Cola, minha bolachinha recheada, falei, larga pra lá esse povo aí, não tem jeito não. Ninguém conversou com ninguém. Você não Todo mundo se percebe cumprimenta, tudo, mas não senta. Eles são muito profissionais mesmo. Porque eu sou acostumado aqui, cara. Mesmo que você não goste do cara, você vai conversar com ele, você vai brincar. Eu acho que você pode ser profissional e ser amigo. Então, só que lá é extremamente... São poucos os pilotos que eu tenho uma amizade fora ali. O César Ramos, o Thiago Camilo, o próprio Casagrande. Agora entrou o Roby também, que subiu da Light. Mas os demais... O Zonta é um cara super receptivo, o Atila Abreu, mas ninguém se junta depois, não. Tô curioso. Em outras categorias, eu sempre faço um churrasco aqui em casa, recebo todo mundo. Eu já recebi os próprios pilotos da Stock Car por outras categorias, mas na Stock Car, eles não vão lá nem no box lá pra te dar boas-vindas e tal. É bem estranho. Estrutura do Autódromo de Goiânia. Por mais que a gente tenha visto aí há cerca de uma década, a retomada do autódromo, ele ficou meio que no limbo ali, meio que abandonado durante muito tempo, sem receber provas. Eu me lembro que a Fórmula Truck, Arthur, vinha correr, ela tinha que dar um tapa no circuito, no autódromo, mato alto, né? Muitas categorias tinham que fazer esse investimento até para aproveitar o nome de Goiânia, aproveitar o traçado, que sempre foi muito interessante. Mas hoje, como é que está a realidade do autódromo? Ele está bem cuidado? Precisa ser melhor cuidado? Precisa mudar alguma coisa? Não, o autódromo é perfeito. Ele vai receber... Nós vamos ter uma reforma agora no final do ano. Não sei se é esse ano ou no próximo. Para poder receber a MotoGP. Vai ter algumas adequações FIA e FMA. Mas é para receber a MotoGP. E aí sim está apto a receber a Fórmula 1. Então, quando no começo do programa você falou, eu acho que quem sabe aí, num futuro próximo, a gente tem a Fórmula 1 também aqui.
Pensando nessa questão de MotoGP, Fórmula 1, o que mais técnico assim, precisa na pista? É a questão de segurança? É de receber? É toda aquele... São questões de logística. segurança e de logística. É padronização mesmo. A pista em Os si boxes, não precisa... a pista eu vejo... na realidade, eu não vi o projeto para te falar ao certo, mas eu acho que da pista tem pouca coisa a se melhorar. Mas na pista, na questão de área de escape. Uhum, sim. E eu vi projeto de boxe, né? O boxe, eles têm uns padrões lá que não tem que ter parede, tem que ter, então isso eles vão fazer essas adequações. Fica mais livre, né, para montar, né? E aí, a gente estando com o autódromo apto a receber a MotoGP, quem sabe no futuro próximo vem a Fórmula 1. Outra pergunta do Gabriel que ele tinha me deixado aqui, Gabriel que gosta bastante de automobilismo, ele falou aqui sobre Daniel Serra e o Ricardo Maurício. Ricardo Maurício, são da mesma equipe. E eles tiveram problemas muito parecidos, o que viabilizaram aí o sucesso na corrida principal, na inclusive. corrida de domingo, né? Na corrida principal, né? E aí eu acho que a pergunta do Gabriel é ver a sua visão. Quando isso acontece, é um problema ali... 250 km por hora, na reta. O pneu de repente sai do carro. Como é que é aquele momento ali? É uma ocasião que a gente não deseja passar, né? Você ficar com o carro sem freio e sem roda, acho que são os dois piores. E primeira etapa do ano, eu não sei se tinham trocado a pessoa da troca ali de pneu, não sei o porquê, mas foi uma fatalidade. Os caras têm, poxa, quantos anos aí de estocar, nunca tiveram isso. E isso me fez ver também, agora vindo no caminho eu pensei, na minha equipe a gente não conseguiu treinar nenhum pit. E fomos direto para a corrida e eles fizeram um pit fantástico. Um dos melhores momentos para mim na corrida foi a eficiência deles. O pit da Stock Car dura quanto tempo? O pit stop? Dá 8 a 10 segundos a troca de pneu e... Troca os 4 pneus em 10 segundos? Não, troca 2 ou 1 pneu só. Você nunca troca os 4. Certo. E anteriormente a gente abastecia. Esse ano eles tiraram o abastecimento. Então, pra você ver, eles facilitaram a vida dos caras e eles acabaram cometendo erros que eu não sei o porquê que aconteceu, mas é questão da pneumática nova, alguma coisa assim, ou o operador que mudou, mas não é normal e foi uma fatalidade que aconteceu naquela prova e você pode ver que daqui para frente não vai se repetir. E você já sofreu acidentes graves em outras categorias? Acho que o meu acidente mais grave foi na Stock Car, inclusive, 2021, na largada, deu uma... Aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia, uma baita de uma porrada, fui parar no hospital. Ela foi culpa de quem? É? Culpa de quem? Cara, na largada eles bateram o Felipe Massa com Zonta, com Beto Monteiro. Sobrou pra você. Aí fechou o teto, eu não tinha pra onde ir. Eu bati em T, a 135 por hora. Então foi uma batida, uma desaceleração muito rápida. Eu fiquei em observação por 24 horas e pior de tudo foi ficar fora da prova de domingo, né? Que era uma rodada dupla na ocasião, que é época de pandemia. Que negócio. E ficar em casa ali, escutando o barulho dos carros, foi foda. Você mora perto do autódromo, Moro então ali no você ouve fundo bem, do o barulho tá dentro do seu carro, né? Falei, putz, cara, foi bem decepcionante. E mentalmente tem um trabalho para isso? Você se preocupa com relação a isso? Tem traumas? Isso, ou nunca teve nenhum problema? Já desde pequeno correndo, né? Zero. Já passou por muita coisa. Não, a pergunta minha, na hora que eu desço, tô no ambulatório lá, meu pai chega, e aí, meu filho, tudo bem? Eu falei, tudo. O carro corre amanhã? Aí falou, velho. Aí ele olhou assim, vai se cuidar, meu. Esquece. Você bateu a cabeça. Eu falei, preocupa aí que lá é zero chance. Rafael, bandeirada final para nós aqui, nos debates esportivos. Poxa, foi muito bom te conhecer, muito bom conhecer um pouquinho da sua história, saber que você está aí na batalha, né? E com a responsabilidade de levar o nome do automobilismo goiano, né, para a prateleira de cima, na principal categoria do Brasil, que é a Stock Car. Né? Foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Debates Esportivos no Sistema Sagre de Comunicação. Eu que agradeço a presença, a participação. Convite, né? Desculpa, errei aqui na fala. Convocação. Esse convite. E espero voltar aqui para falar dos bons resultados que a gente vai ter ao longo do ano. Arthur, obrigado. Quem sabe a gente possa ver, né? Mais vitórias aí, boas pontuações, boas corridas da Aparecida Speed Race, né? Dessa equipe goiana. Retornando depois de 23 anos, Charlie.
O estado de Goiás voltou a ter uma equipe na Stock Car, que é a principal categoria Terceira aqui vez no Brasil. Terceira vez na história que temos uma equipe goiana, né? É uma responsabilidade, né? É uma baita responsabilidade, mas estou bem empolgado Mas com só esse projeto. antes, você está tendo apoio financeiro? Empresas estão procurando a Aparecida Speed Racing ou não, né? Existe uma dificuldade em trazer esse recurso? Sempre tem a dificuldade, mas existe aí algumas promessas, algumas propostas e na realidade nem sou eu que estou à frente desse projeto financeiro, então estou preocupado mais em fazer a minha parte ali Sentar de no carro. guiar e deixar essa parte para o pessoal. Obrigado ao Rafael Teixeira, obrigado ao Arthur Barcelo, obrigado a você que nos acompanhou aqui no Sistema Sagres de Comunicação em mais uma edição do podcast Debates Esportivos.